nessa parte, a gente vai gravar a atividade 3, tá? Então, descobrindo o que vem antes do zero. Então, os números inteiros, eles podem aparecer em tabelas de jogos, escalas termométricas, extratos bancários, medições de altitude e profundidade. Então, abaixo e acima do nível do mar, entre outros exemplos. Mas também podem ser conceituados a partir da simetria em relação aos números inteiros positivos na reta numérica. Então, atividade 3.1. Observe os números inteiros representados na reta numérica. Qual é a correspondência que está indicada? E explique e anote as duas próximas correspondências. Então, o que a gente observa, né, que aqui na reta numérica, né, nós temos a origem 0, do lado direito nós temos os números positivos e do lado esquerdo os números negativos. Então, toda uma reta numérica ela tem uma estética própria, né? Ela tem que estar espaçada com os mesmos valores, né? Com as mesmas unidades, aqui no caso centímetros, elas têm que estar tanto do lado direito como do lado esquerdo, né? Esteticamente proporcionais. Então, quando a gente observa, por exemplo, o mais 1, e aqui do outro lado esquerdo do zero nós temos o menos 1, então observe que eles são simétricos, existe uma simetria, né? Como se fosse um espelho aqui. Então essas distâncias estão iguais, tá? Então nós dizemos que o menos 1 e o mais 1, eles são chamados números opostos, tá? Então eles são opostos ou simétricos. O que seria o simétrico? Simétricos é quando você tem a mesma proporção. Então, você olhando aqui, o 2 e o menos 2, eles também são opostos ou simétricos. Tá? Então, o oposto ao 2 seria o menos 2. O oposto ao 3 seria o menos 3. Tá? Então, o que é o oposto? Imagina assim, eu tenho R$3. Qual seria o oposto disso? Eu ficar devendo R$3. Tá? Então, essa é a ideia da reta numérica, a gente estabelecer essas ordens. Na atividade 3.2, complete a tabela indicando o número oposto ou simétrico, né? Com a mesma ideia. Então, a caso aqui, nós temos o mais 8, então, menos 8. Aqui o 10, então, menos 10. Aqui, no caso, o menos 36, então, o oposto, mais 36. O menos 48, então o oposto a ele é o mais 48. E o 27, que é positivo, então o oposto menos 27. Aqui nós temos o mais 58, menos 124 e mais 200, aqui que são o oposto ao menos 200. Então é bem simples essa atividade, tá? A ideia, então, vocês não podem esquecer essas palavrinhas mágicas aqui, né? Número oposto ou simétrico, tá? Eles têm o mesmo sentido, tá? Bom, escreva em ordem crescente, atividade 3.3. Então, os seguintes números. Então, aqui vocês vão iniciar a sequência dos números, né? Começando pelo... Observem que a reta numérica, ela vem do lado esquerdo, como nós vimos aqui, ó. Ela tem esse sentido aqui, esse é o sentido correto, né? Então, ela vem do lado esquerdo, que é um número negativo. Então, quanto maior for esse número aqui, menor ele é, tá? Como pensa que é uma dívida. Então, estou devendo 5, tá? Então, estou devendo 5 e estou devendo 4. Então, qual é maior, né? O maior é aquele que está mais próximo do zero. Então, o número que está mais próximo do zero, ele é maior em relação ao outro, obviamente. Então, o menos 3, ele é maior que o menos 4. Diferente do lado direito, né, que quanto mais distante tiver do zero, maior ele é. Aqui acho que é mais simples para nós entendermos, mas o conceito dos números negativos é quanto maior for a distância do zero, menor ele é, tá? Ao contrário. Então aqui, o número que está mais distante do zero, observando aqui, é o menos, né? 3.670. Então, vocês vão colocar aqui na ordem. Então, em seguida nós temos aqui, ó. Então, já elimina esse número aqui, né? Para não me perder. Então, tem um outro número negativo aqui, ó, que é o menos 645. Então, vou eliminar esse número. Depois, nós temos o menos 257. Depois, nós vamos obter o número menos 127, pode esquecer ele aqui, né?
Então, menos 127. Depois, eliminando, nós vamos ter o menos 94. Então, observe que ele está se aproximando do zero. Depois, nós vamos obter aqui, ó, menos 78. Após menos 78, temos algum outro número negativo. Ó, tá vendo que não temos mais números negativos. Então, o primeiro número aqui que vem é o zero. Então, 0. Seguindo a sequência aqui, o 6, que é o menorzinho dentre eles. Depois ele vai aumentando. Então, nós estamos aumentando agora. Quem vem? 88. Depois nós temos o 150, correto? Vamos por aqui, 150. Em seguida temos o 334. Nós temos após 532. E por fim, 2057 é o maior número aqui, está nessa lista, ok? Bom, atividade 3.4, então aqui a gente pode comparar dois números dizendo se um é maior ou menor que o outro. Então basta a gente observar aqui esse conjunto dos números que nós temos aqui, né, dos números inteiros, do menos 9 até o 9. Então a gente pode localizar esses números numa reta e observar então quem são os menores. Então quem está mais próximo do zero, né, numa questão dos números negativos, ele é maior em relação ao comparando entre os números negativos, tá? Então é óbvio então que o número negativo sempre vai ser menor que o número positivo, tá? Então nessa atividade é mais uma comparação. Na atividade 3.5 diz assim: Diego conferiu o estoque de celulares em sua loja e no final do dia 20 verificou que havia 40 aparelhos. Então vamos registrar esse 40 aqui. Então ele tem 40 aparelhos, tá? E nos dias posteriores ele fez as seguintes transações. Muito bem, então comprou 20 aparelhos. Vamos fazer assim: então 40 que já tem, somados com 20, então ele tem 60 nessa primeira transação. Aí ele vendeu, desses que ele tem, ele vendeu 40. Então vamos tirar 40. Então nós temos 20 de saldo. Na sequência, vendeu 10. Então se eu já tenho 20, sobrou 20 até ao momento, tirando 10, continua com 10. Logo em seguida, comprou, né? A palavra comprou. Então ele adicionou. Então a gente vai somar o que eu já tenho, 15, então 25. E por fim, do que sobrou, ele vendeu 11. Então, do que restou, eu vou descontar 11. E aí, com isso, a gente tem a solução do exercício, né? Após as transações, qual é o número de celulares no estoque na loja G? Então, aqui nesse exercício, a gente observa então a ideia do comprou, né? Que é a acrescenta, né? A adição, e vendeu com a ideia da subtração, retirou, vendeu. Okay? Vamos para a atividade 3.6. No final do ano do outono em São Paulo, a temperatura era de 20 graus Celsius. Com a entrada de uma frente fria, a temperatura baixou 9 graus. De quanto foi a variação da temperatura e como você calculou? Bom, se inicialmente nós tínhamos 20 graus, e ele está dizendo aqui que a temperatura baixou, então significa, ó, retira-se 9 graus. Então, o que sobra é 11 graus. Então, essa foi a variação. Olha de novo aqui a palavrinha variação, né? O que significa variação? Seria a diferença, a subtração entre dois valores, né? Entre duas temperaturas, ok? Vamos para a atividade 3.7. De novo, resolução de probleminhas, né? Então, nós temos assim: Luciano fez uma dívida de R$50. Se é uma dívida, então quer dizer que está sendo, né, está negativo. E outra de 96, outra dívida de 96, olha aí. Ambas para serem pagas no próximo mês. Quanto ele está devendo? Como que a gente indicaria esse valor? Então, observe aqui que essas dívidas vão ser representadas por números negativos, tá? Então, nós vamos unir essas duas dívidas.
Então, essa aqui nós vamos começar a observar por que a gente tem dois números negativos e, na verdade, o que nós estamos pensando é que nós temos que juntar esses dois números. Se são duas dívidas, a gente vai somar essas dívidas. Então, nós temos aqui uma regrinha aqui dos sinais, né? Ó, observe que nas operações de adição e subtração, dois sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal, porque essa dívida ela vai continuar sendo positiva. Então, somando aí 50 com 96, nós vamos ter um total aí de 146. Então, uma dívida, né, de 146. Então, ele ficaria um número negativo, correto? Vamos ver agora a atividade 3.8. O gerente do banco informou ao Eduardo que sua compra estava com um saldo negativo, então um saldo devedor aqui de R$ 130. E ele fez um depósito. Então, se ele depositou, e seu saldo agora é de 64. Então, ele fez um depósito. Ó, não sabemos de quanto que ele depositou. Só que ele obteve e aí ele ficou com um saldo de R$ 64. Qual foi o valor depositado? Então, quanto que ele acrescentou aqui, né, para que esse resultado ficou positivo? O que a gente consegue perceber é que se 130 era um valor negativo que estava no seu banco, então automaticamente a gente sabe que foi depositado um valor maior que esse, né? Um valor positivo e maior que esse. Então, como que nós descobrimos essa situação, né? Como que nós acrescentamos aqui? Então, basta a gente pegar esse número, né, o 130, e somarmos com 64. Ao fazer isso, nós conseguimos descobrir qual é o valor que estava aqui. Uma ideia interessante é que se tem 130 negativo, para que nós zerássemos esse saldo no banco, eu teria que acrescentar mais 130, né? Acrescentando mais 130. E, ao mesmo tempo, ainda sobrou 64. Então, para descobrir isso, basta a gente somar 64 a esse resultado. E com isso aqui, a gente tem, então, o valorzinho de quanto foi essa soma, né? Foi feito um depósito, então, de R$ 194, tá? Então, esse é o valor aqui, ó, que foi depositado, né? Um valor positivo aqui de R$ 194. E aí, nós descobrimos esse exercício. Na atividade 3.9, diz assim: na cidade de São Joaquim, a temperatura era de 4 graus ao anoitecer. Durante a madrugada, a temperatura teve uma queda de 6 graus. Qual foi o registro da temperatura na madrugada? Muito bem, então nós temos aqui, ó, inicialmente a temperatura ao anoitecer, então já estava com 4 graus. Então, durante a madrugada, ela teve uma queda, então caiu 6 graus. Então, se nós pensarmos aqui, né, como que nós faremos essa continha? Tem um valor positivo e outro valor negativo, né? Então, a gente pode pensar assim, existe na reta numérica que nós tínhamos lá atrás, né? Deixa o professor caprichar aqui. Então, voltando aqui nesse exercício que nós tínhamos uma reta numérica, né? Aqui, ó, deixa até o professor apagar. Ó, observem que foi registrada uma temperatura de 4 graus positivos. Então, durante a madrugada, ela caiu 6 graus. Então, observe, se ela caiu, então, obviamente, vou ter que voltar, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha onde parou aqui, né? Então, como que mais 4 menos 6 é igual a menos 2? Tá? Então, vocês observam aqui, então, que essa operação, né, eu estou retirando do meu 4 6 unidades. Então, obviamente, eu vou ficar devendo 2. Tá? Se eu tirar os 4 positivos, fica 0, mas só que eu tenho que tirar 6. Então, e aqui a gente surge uma segunda regrinha aqui que nós estamos observando. Ó. Nas operações de adição e subtração, quando nós temos sinais, né, ó, olha aqui os sinaizinhos aqui, né, sinaizinhos negativos. Sinaizinhos diferentes, né, nós fazemos subtração, tá? Então, a operação que vai prevalecer, que vocês devem observar, é a subtração, tá? Vocês devemos subtrair.
tá? E conservar o sinal do maior número. O maior número em módulo entre eles é o 6, né? Então 6 é um número maior. Então a gente conserva o sinal do número 6 aqui, que daí nós temos menos 2, tá? Então operações em que você tem sinais diferentes, a gente faz a operação de subtração. Como nós vimos, né? Se nós tivermos sinais iguais, sinais iguais, a operação que deve ser feita é de adição. Olha só, curioso, né? Nós vamos adicionar. Então aqui eu teria menos 10, né? E aí conserva o sinal, porque trata-se, por exemplo, de duas operações negativas. Então você vai juntar números negativos, então ele vai continuar sendo negativo, ok? Então aqui nós temos o exercíciozinho da página 65, que é o exercício 3.9. Já o exercício 3.10 fica para a criatividade de vocês, tá? Então elabore um problema a partir da imagem abaixo e em seguida troque com o seu colega. Como infelizmente nós estamos em quarentena, né? Não podemos ter contato com o coleguinha, a não ser que você passa e manda para o coleguinha via WhatsApp aí, tá? Só para se divertirem aí, tá? Então vocês elaboram aqui um probleminha de acordo com as informações, tá? Então normalmente aqui, tem lá São Paulo, 14 graus ao mínimo e 27 graus ao máximo, tá? Rio de Janeiro, 15 graus mínimos e 30 graus máximo. Então são as temperaturas que vão estar variando aqui ao longo do dia de uma cidade, das duas cidades aqui, tá? O que significa 14 graus mínimos? Seria que a menor temperatura durante o dia, né? O dia em São Paulo vai ser 14 graus e a máxima 27. Já no Rio de Janeiro, a menor será 15 graus e a maior 30 graus. Tá? Então a gente pode pensar assim que a menor poderia acontecer, por exemplo, de manhãzinha ou de madrugada, né? Comecinho do dia. E já a 27 graus aí bem ao meio-dia, né? Próximo aí do entardecer aí, tá uma temperatura elevada, tá bom? Então, gravações agora, atividade 4 para outro vídeo.